Hoje eu quero falar da suplementação por ômega 3. No meu entender, esse suplemento só está abaixo da vitamina D, que não é preciso todo mundo usar, alguns não precisam, mas o ômega 3, todos que estão me assistindo deveriam usar. Enquanto a vitamina D, algumas pessoas conseguem ter níveis elevados, o ômega 3 sempre faz falta. Todos os estudiosos de saúde do mundo recomendam o uso de vitamina do ômega 3. O óleo de peixe com ômega 3 é considerada a maior descoberta da saúde desde a descoberta das vitaminas. Então, para vocês entenderem o que é isso, o ômega 3 é um ácido graxo essencial. Sempre que você encontrar a palavra essencial, é aquilo que o nosso corpo não produz e nós precisamos ingerir de alguma forma. Existem ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais. Nunca você vai encontrar um carboidrato essencial, porque carboidrato o nosso corpo produz todos quantos nós precisamos. Por isso que a gente fala tão mal dos carboidratos. Se você não é esquimó, não vive no Ártico, não se alimenta só de peixes de água fria e de focas, é certo que você é deficiente de ômega 3 e por isso deve suplementar. E se você se alimenta com muitos grãos e cereais, farinhas, certamente você tem excesso de ômega 6. Quanto mais ômega 6 e menos ômega 3 seu organismo tiver, maior será o grau inflamatório. Reforçando, ômega 6 aumenta a inflamação do corpo. Ômega 3 é anti-inflamatório, diminui a inflamação do corpo. É certo que nós precisamos ter alguns agentes inflamatórios para combater infecções, combater trauma, mas nós temos demais. A alimentação ocidental tem demais agentes inflamatórios, e isso acaba prejudicando todo o nosso organismo. Só lembrando você, que eu já falei várias vezes, quanto mais inflamado tiver o corpo, mais doenças o indivíduo tem. Desde doenças leves, como simples resfriados, dores musculares, causado pelas pequenas inflamações, até doenças graves, como câncer, AVC, Alzheimer e outras doenças mais graves, consequência de muito tempo inflamado. Falando sobre o ômega 6 e o ômega 3, a proporção ideal é 2 ou 3 ômega 6 para 1 ômega 3. Isso é encontrado nos esquimós, é 1 para 1 ou 1 para 2, é 2 para 1 ou 1 para 1. Eles não têm obesidade, não têm risco cardíaco, não têm depressão, não têm nenhuma diabetes, não têm nenhuma dessas doenças degenerativas. Os esquimós e aqueles povos do Ártico, os inuites, eles comem em torno de 14 gramas de ômega 3 por dia. Por isso que eles têm isso equilibrado. O americano médio, que é o representante da dieta ocidental, que nós copiamos deles, eles comem tanto ômega 6 que a proporção é de 30 para 1, 40 e até mais ômega 6 para 1 ômega 3. E o ômega 6 se encontra, então, em todos os cereais, em todas as farinhas, em todos os grãos, mas se encontra também no ovo, nas nozes e nas castanhas, que devem ser comidos. Então, é importante isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia só indica ômega 3 para quem já está doente com triglicérides alto e arteriosclerose. É a velha mania de esperar as pessoas ficarem doentes para depois tratar. Absurdo! E diz que pessoas normais não precisam. Por que não precisam? Se eu posso tomar para tratar, por que eu não posso tomar para prevenir, para ter uma vida melhor? A Sociedade Brasileira de Cardiologia também diz uma outra asneira, que a ciência não comprova, por isso que é asneira. Ela diz que basta comer peixe 2 vezes por semana que é suficiente para ter ômega 3. Isso está muito errado. Mesmo que comesse peixe de águas frias todos os dias,
não teria ômega 3 em quantidade suficiente para contrabalançar o excesso de ômega 6. No ProSer, eu recomendo para todos os participantes suplementar o ômega 3. É o único suplemento que todos os participantes do ProSer fazem. Os outros faz ou não, dependendo das condições físicas dele, das condições financeiras, mas o ômega 3 seria o único obrigatório. Então se você puder, deve suplementar o ômega 3 e nunca suplementar o 6 e o 9 que muita gente preconiza aí. Olha que eu falei, se puderes, porque o ômega 3 é caro. Existem muitos ômega 3 barato, mas todos são falsificados, todos são furados. Os adequados, os de boa qualidade, são caros. Então, às vezes, não dá para todos os suplementares. Se você não tiver condições de suplementar, tá, tudo bem, ao menos não use esses carboidratos que aumentam o ômega 6, porque senão o problema fica muito mais complicado. Diminui drasticamente as farinhas, os pães, as massas, os cereais, os grãos. Pode continuar comendo ovo, nozes, castanhas, porque isso ajuda para outras coisas. Mais adiante, daqui a pouco eu vou apresentar um teste para você saber se o teu ômega 3 que você comprou é falsificado ou não. Uma coisa para vocês entenderem, eu estou falando de uma coisa altamente científica, carregada de evidência científica. Se você colocar lá no PubMed, é o melhor site de busca, muito melhor que o Google Acadêmico. PubMed, colocar lá ômega 3, assim como em português, em inglês é a mesma coisa, você vai encontrar 26.098 artigos científicos só falando da qualidade do ômega 3. Nenhum artigo científico falando de problemas. Alguns falando de cuidados. Eu vou falar dos cuidados daqui a pouco. Por que o ômega 3 é tão bom? Ele tem 3 benefícios enormes. O que eu tomo, meu principal benefício, aumentar a minha atividade cerebral. Eu ter um cérebro de alta performance. O alimento que o meu cérebro prefere é gordura, e das gorduras ele adora ômega 3. Então, principalmente o DHA, daqui a pouco eu falo o que é. Ele chega a combater processos emocionais, chega a combater depressão, chega a combater distúrbios de humor, além de desenvolver a capacidade intelectual. Segundo, melhora a capacidade cardíaca. Daí é o outro componente, que é o EPA. O DHA é para o cérebro e o EPA para o coração. Mas os dois funcionam igual. Funcionam em ambos os lados. Ele auxilia na prevenção das doenças cardíacas em médio a longo prazo. Não vai tomar agora, semana que vem vai estar legal. Ele melhora os triglicerídeos, diminui os triglicerídeos, diminui o LDL, aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Ele reduz o risco de morte súbita cardíaca em 90%. De morte súbita, em geral, em 45%. Diminui o risco do Alzheimer em 45, 50%. Ele diminui o risco do infarto, diminui o risco do AVC, porque ele facilita o fluxo, ele diminui a coagulabilidade do sangue. Aqui tem um parêntese. Se você estiver tomando anticoagulante por alguma razão, talvez seja necessário conversar com o seu médico, porque em alguns casos, não todos, tem que diminuir a dose do ômega 3. Eu não, nos pacientes comuns não vejo necessidade, mas não tome sem falar com o seu médico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica a ingestão de 1 grama por dia para auxiliar no tratamento da doença coronariana. Eu vou colocar na descrição desse vídeo a referência de algumas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Terceiro, aqui que é importantíssimo, diminui todas as inflamações do corpo. Se você tem alguma dor no corpo, nos músculos, nas articulações, é porque está muito inflamado. Isso diminui todas as inflamações, artrite, reumatismo, todas as ites que você ouviu falar.
Encontramos também outros benefícios. Todas as membranas de todas as células do corpo têm ômega 3. Então, quanto mais elevado tiver a tua taxa de ômega 3, melhor são todas as células do corpo. Auxilia, apesar de ser gordura, ele diminui a obesidade, diminui as camadas de gordura, por ajudar as células, diminui o envelhecimento celular. Se diminui o envelhecimento celular, diminui também o envelhecimento do organismo todo. E agora, uma coisa importantíssima: ela beneficia a grávida e gera filhos mais inteligentes. Todas as mulheres em idade reprodutiva deveriam usar ômega 3 antes de